Boa noite a todos. Estamos começando mais um FIEP Internacional. Eu sou Rubem Martins, estou como presidente aqui do Conselho Temático de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. E hoje é com grande satisfação aqui que recebemos Estevão de Oliveira Júnior, auditor fiscal da Receita, chefe de equipe OEA da Alfândega de Recife. Também a Adriane Maciel, que é coordenadora de logística intermodal das baterias Moura. E online com a gente, José Wilton, responsável pelo programa OEA de Comércio Exterior da Tramontina. É uma grande satisfação receber vocês aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o programa OEA, os benefícios, novidades e perspectivas. Vamos seguir nessa mesma ordem que foi apresentado, os nossos convidados. Vamos seguir com suas apresentações e, no final, uma rodada de perguntas. Se sobrar tempo, não sei, porque hoje nós temos 3 apresentações, nós vamos abrir para que quem estiver online também queira fazer algum tipo de pergunta, a gente faz essas perguntas online, tá certo? Então, começando agora com o Estevão. Muito obrigado pela presença, Estevão. Diga para a gente aí, vamos falar um pouco aí, o que danado é OEA. Conta para nós. Bem, eu queria agradecer o convite, né? Queria agradecer o convite, é muito importante esse programa OEA, e para a gente divulgar esse programa é uma coisa muito boa. Eu acho que Pernambuco tem poucas empresas OEA, né? E é um programa que acho que é muito importante para quem se certifica. Então, eu queria primeiro agradecer esse convite, né? Tem tempo que eu não venho aqui, né? A gente esteve aqui em 2018, quando teve a certificação da Fiat, FCA, né? Jeep, né? A gente esteve aqui em 2018, no auditório lá embaixo. Tive a certificação, falei do programa OEA naquela ocasião. Faz tempo, antes da pandemia ainda. Faz tempo. Um outro colega meu falou sobre o Portal 1, que são os temas que continuam até hoje, né? E eu acho que de lá para cá teve poucas empresas que certificaram aqui em Pernambuco, né? Então, eu espero que agora, com essa retomada, com essas coisas, a gente consiga. Que um dos objetivos é passar os benefícios, de modo que as empresas se estimulem a tentar certificar no programa. Acho que esse que é o meu objetivo principal aqui hoje, contar algumas novidades, contar os objetivos, mas é basicamente isso que eu vou querer apresentar hoje. Perfeito. Vamos lá, diz para a gente o que é de bom. Amigo, já está abrindo aí a apresentação. Então, assim, já abriu a sessão pela apresentação, né? Então, assim, hoje eu vou falar sobre o programa A, mas eu foquei, o programa A poderia passar muito tempo falando. Então, eu vou fazer uma apresentação de mais ou menos 20 minutos, destacando os benefícios, né, algumas novidades e as perspectivas do programa, para não cansar todo mundo. Mas eu teria horas para falar sobre o programa A, que ele é bastante extenso. Então, pode passar. Bem, a primeira coisa que eu queria falar é que o programa A, né, ele é um programa que não foi inventado no Brasil, é um programa internacional, né? É um conceito que começou em 98 na Suécia, que foi o conceito de conformidade aduaneira, que é equivalente ao programa OEA conformidade, que a finalidade dele é agilizar a liberação de mercadorias na importação. Aí, quando foi em 2001, teve o programa OEA, que é o CITPET, nos Estados Unidos, que virou a segurança, cujo foco é a segurança da cadeia logística, depois do atentado de 11 de setembro. Então, está essa preocupação do programa OEA. Mais adiante, teve a OMA, que é uma normativa SAFE, né? Que é para todos os países terem a mesma estrutura do programa OEA. Porque o programa OEA é um programa que é um programa de parceria, é um programa de confiança, né? Parceria da iniciativa privada com a Receita Federal, da aduana de um país com a aduana de outro país e com a aduana do Brasil, ou de qualquer país, com outros órgãos que fazem parte do comércio exterior, que vai virar o OEA integrado, que eu vou falar um pouco dele mais à frente. Então, a origem do programa OEA é esse, né? Então, o programa foi evoluindo no Brasil, ele começou em 2015, né? Na verdade, o lançamento do programa foi aqui em Pernambuco, foi lá no em Granã, teve o lançamento do programa OEA, né? No Brasil, foi lá, né? E é um programa que ele já nasceu pegando as melhores práticas do mundo. Então, é um programa que já nasceu dessa maneira. E é um programa que, acho que o programa brasileiro é reconhecido mundialmente como um dos melhores programas, é um programa bastante robusto, né? E o programa é a moda mundial, né? Então, qualquer lugar, qualquer evento que fala de aduana vai falar de programa OEA, né? Então, no mundo tem mais de 100 programas OEA, tem mais de 50 mil empresas OEA no mundo. Então, qualquer evento de comércio exterior vai se falar de OEA, né? E no Brasil, de programa de portal único, né? Então, por essa visão que o programa é super importante. Está na moda, né? Por favor. Então, o que é o Programa Brasileiro de OEA? Então, ele consiste na iniciativa, ele quer fortalecer duas coisas: fortalecer a segurança da cadeia de suprimentos, entendeu? No foco na exportação, nos que participam da exportação, é um foco dele, que é o OEA Segurança, cadeia de suprimentos. E o outro programa, que é o Conformidade, é estimular o cumprimento voluntário
na legislação tributária aduaneira. Então, você tem na balança os requisitos e os benefícios. Então, é um programa que oferece muitos benefícios às empresas, e, em contrapartida, elas garantem conformidade. Essa é a lógica do programa, essa é a troca. Né? E com isso, a gente consegue facilitar o comércio. Né? Então, a gente vai passar mais à frente, vai ver essa facilitação. Pode passar mesmo. Então, assim, simplificando, né, o programa OEL tem um programa, a segurança, que começou em 2015, ele pega toda a cadeia, né, de intervenientes, praticamente. Vai pegar importador, exportador, transportador, ente de carga, depositário, recinto. Então, ela é mais voltada para a exportação. Segurar, garantir a segurança na exportação. Tem a conformidade, que foi em 2016, que ele é mais voltado para os importadores, porque os benefícios são maiores para os importadores. E, mais recentemente, começou o EA integrado, que vai juntar com outros órgãos, né? Como o SESEX, como o MAPA, como a Anvisa. Então, para simplificar a visão, é isso. Então, você vai ter que oferecer benefícios, né? E as empresas vão atender alguns critérios. Então, a questão do benefício OEA e a apresentação foi muito voltada para o segmento industrial, para o segmento mais importador. Então, meu foco hoje é falar sobre a conformidade, que é o foco do que eu vou falar hoje. Então, qual é o benefício que ele oferece, né, para quem importa, principalmente? Então, é agilidade, previsibilidade, menor custo. Então, esse é o principal, os principais benefícios dele. Então, as empresas relatam, as empresas que são OEA, que uma vez certificadas, elas não querem mais deixar de ser OEA, porque os benefícios são muito grandes. Tanto na previsibilidade, porque você sabe que a carga vai chegar na sua empresa, quanto a redução de custos. Teve um trabalho da CNI, em 2018, que eu não tenho esse trabalho aqui, mas ele estimava que sim, o crescimento do comércio exterior, de ordem de bilhões de dólares pelo programa OEA, e a economia das empresas também de ordem de bilhões de reais com o programa OEA. Por favor. Então, os benefícios do programa. Então, a lógica do programa é: você vai oferecer benefícios, as empresas vão garantir conformidade. Né? Então, tem benefícios de caráter geral, porque a gente tem programa de segurança, conformidade, tem várias intervenientes, como foi naquele slide anterior. Então, vai ter benefícios de caráter geral, né? Vai ter benefícios para quem é certificado, quem é OEA, segurança, e vai ter benefícios para quem é a conformidade. Os benefícios de caráter geral, estão na tela, né? Mas eu diria que são os principais, né? É o benefício da marca, a empresa ser OEA, principalmente para quem é de segurança, se destaca no mercado, e há uma demanda por certificação OEA. Né? É o ponto de contato com a Receita Federal, porque você passa, a empresa vai designar um ponto de contato dela, e a Receita Federal vai ter um ponto de contato para tratar de questões do programa e questões de cumprimento dos benefícios que eles têm. Né? Tem os benefícios para a segurança, que são principalmente para os exportadores, que é o percentual reduzido de conferência, e quando cai em canal, a liberação é mais rápida, para a liberação imediata. Né? E tem os benefícios dos importadores, que acho que são os maiores benefícios, os benefícios que são mais relevantes. Eu vou pedir que passe a tela, que vai estar melhor para ver na outra tela. Então, são esses benefícios para quem é a conformidade, né? Principalmente para os importadores. Começa com resposta à consulta de classificação fiscal em até 40 dias, né? E na mesma linha, na última linha, tem a prioridade de ter personalização tributária, né? Então, você tem esse ganho, você vai ter uma dúvida, vai ser respondido mais rápido, né? E os principais benefícios são a parametrização imediata das declarações, né, das DIs. Quando ela é parametrizada, você vai ter um reduzido percentual de canal vermelho, que eu vou mostrar depois nas estatísticas. Né? Se cair em canal, você vai ter prioridade na conferência. Quer dizer, se deu canal fiscal do despacho, vai pegar a primeira DI do OEA para depois fazer as outras DIs. Né? E tem o despacho antecipado de modalidades aéreo e marítimo, que a gente chama de despacho sobre águas, que é acho que uma das principais vantagens do programa, é o despacho sobre águas. Então, esse conjunto de vantagens, né, para quem importa, no final significa o seguinte, que ele vai trazer essa mercadoria. Se ele usar o espaço sobre águas, a mercadoria pode ser liberada antes do navio chegar no porto, então ele já vai direto no porto buscar sua carga, ou no aeroporto, né? Já vai lá buscar a carga direto, ele não precisa esperar a carga chegar, o depositário registrar, você É pode menos fazer burocrático, né? muito menos burocrático, é muito mais ágil, e com essa agilidade você vai ganhar tempo, né? Custo de armazenagem, e vai ganhar previsibilidade. Se você quer o seu produto, o seu insumo na sua fábrica, você sabe que o insumo vai estar lá. Você já teve a mercadoria desembaraçada. Então, você não vai ficar no suspense: eu preciso botar na fábrica e a mercadoria não chegou, está retida na alfândega. Se você usar o plano de espaço sobre água, você já tá liberado antes de chegar aqui. Então, você manda o caminhão ir lá buscar a mercadoria, e o Adriano depois vai me conferir se eu estou falando besteira ou não. Pode confirmar isso ou não. Então, esses são os principais benefícios do ar, que geram uma redução de custos, acho que relevante, né? E de previsibilidade. Né? Acho que são os principais benefícios do EA, a conformidade
E as empresas que são relatam que muitas não conseguiriam mais girar isso, se não fosse o programa EA. E isso começa a gerar, eu acho, na minha visão, uma grande competitividade para quem é OEA comparado com quem não é. Porque a indústria OEA ela vai ter seus insumos liberados mais rápido, e vai ter uma redução de custos comparado com as empresas que não são OEA. Acho que daí acho que interessa para as indústrias se certificarem, porque se o concorrente é OEA e você não, você vai ter uma desvantagem, né? Isso com relação aos benefícios. Vamos, por favor. Então, na tela estão sim. Então, esses benefícios são fluidez e previsibilidade. Como é que se traduz em números, né? Então, primeiro, percentual de seleção, falando de importação, né? Uma empresa OEA tem um parâmetro de 0,46%. Uma empresa que não OEA tem um percentual médio de 3,41%. Então, a empresa OEA vai ter 7,4 vezes menos inspecionado do que a empresa que é OEA. Então, ela quer muito menos canal, né? Quando você vai olhar o tempo médio bruto de despacho, considerando os tempos totais, né? Aí é 36 vezes mais rápido, na empresa OEA. Então, acho que esse é a tradução da vantagem do programa, né? Então, quando você pega uma empresa OEA, no modal marítimo, né? Ela está, na média, né? Ela está levando 49 minutos para liberar uma carga. Uma que não é OEA está levando 23 horas e 57 minutos. Então, é uma diferença brutal de tempo entre quem é OEA para quem não é. No aéreo, 28 minutos para 17 horas, né? E no rodoviário, que não interessa aqui, para a gente, 10 minutos para 7 horas. Então, acho que esse tempo médio expressa bem o que é a vantagem do programa OEA e por que ele é importante, né? É um ganho bastante grande. Quando você imagina isso, que importa muita carga, Dentro de um volume grande, né? um volume grande, então, De um processo, de uma continuidade de processos ali. exatamente. E enquanto isso também tem armazenagem, tem uma série de outros custos associados que você reduz. Agora, se você importa pouco, aí talvez não seja vantagem. É pouco, mas para quem importa uma quantidade maior, realmente faz muita diferença. A gente estava até com um amigo nosso, não foi Mico, um industrial que estava com um problema para resolver um despacho dele na armazenagem, não foi? Ele estava com um problema, ele estava pagando por diária ali. E não é barato, né? Não, não é barato. Não é barato. Não é barato. Então, assim, eu Se acho. você pensar pelo ponto de vista de que até importadores pequenos, eu vejo esse modelo, essa certificação como importante, até pelo ciclo financeiro do produto. Então, a partir do momento que você é OEA e você ganha tempo, você ganha dinheiro, entende? Depende do produto que você está Dependendo até do importando. produto, isso seria, Exato, dizer que seria até fundamental, né? Quando você está falando, por exatamente. exemplo, de produtos alimentícios ou produtos perecíveis, você ter esse tipo de agilidade é muito importante também, né? Exatamente. É, exatamente. Então, assim, acho que com isso você consegue expressar. E também queria aproveitar, né, para dizer que não precisa ser só empresas grandes pode ser OEA. Empresas médias, empresas pequenas podem ser OEA, porque ele é um programa que ele é baseado em gerenciamento de risco, né? E as empresas, às vezes, têm riscos diferentes. Então, a mesma empresa pequena, ela pode tentar a certificação e conseguir ser certificada. Mas, assim, acho que vale a pena para quem tem um volume razoável de importações, né? A gente pode falar um pouco sobre isso depois. E aproveitando o gancho que você falou aí dessa empresa aí, eu vou falar agora. Então, eu queria passar primeiro, assim, dos benefícios. Então, os benefícios estão aí, estão expressos, acho que nesse quadro, né? Esse ganho todo de fluidez e previsibilidade. Fui demandado para falar um pouco sobre o EA integrado, né? Então, eu vou falar um pouquinho do EA integrado. Então, podia passar a tela agora. Então, mudando um pouco de assunto. Assim, desculpa, antes de falar do EA integrado, eu vou falar para ser certificado, né? Rapidamente, no meu objetivo, que não é falar sobre o processo de certificação, que também demandaria muito tempo, mas é para falar quais são os critérios para certificar. Então, na tela você tem critérios, são critérios gerais, né? Critérios para quem é OEA segurança e critérios para quem é OEA conformidade. Critérios gerais são mais critérios do tipo que a empresa tem ou não tem, era assim, agora mudou um pouco, né? Está tendo uma mudança no programa. Mas então, a gente vai ver se a empresa tem histórico de cooperação, se ela tem viabilidade financeira, sistema de gestão, sistema de informação, né? Se ela coopera. Quer dizer, nos critérios de conformidade, são aqueles critérios, são vários aí, mas basicamente o que a gente quer saber? Se a empresa tem um processo de elaboração de declaração de importação bom. Se o processo de elaborado aí é bom, o produto que é a ADI elaborada é bom, né? Então, ela tem conformidade. Então, o que a gente vai olhar numa certificação? Se ela vai atentar para esses critérios, né?
e se ela tem um programa robusto de elaboração de DIs, né? Se ela tem procedimentos, né? E se ela tem evidência desses procedimentos. Porque às vezes as empresas tem pessoas que sabem fazer o serviço, né? Muito bem, mas se fulano sair, aí Beltrano não sabe fazer bem. Então, daí a necessidade de ter procedimentos estruturados, né? E essa talvez seja alguma dificuldade que algumas empresas podem ter, outras já fazem isso com facilidade, de ter esses procedimentos estruturados para elaborar daí. É isso que a gente vai olhar no programa. Ou é um programa voluntário, as empresas não. Quando você vai na empresa, não é uma fiscalização, a empresa é autuada, não tem nada disso, é um programa voluntário, um programa de parceria. E, com base na confiança, então a gente vai na empresa, você não tem esse processo de elaborar bem. Se estiver bem, ela vai ser certificada, né? A empresa não precisa ser perfeita, também queria dizer isso, né? As empresas, ela tem que acertar, né? Ela tem que ter um procedimento. Ela conseguir identificar seus riscos, se ela cometer erros, ela pode voltar para corrigir, né? Essa é a ideia do processo dela, mas ela é mais ou menos isso que eu quero falar sobre a certificação, dá uma visão muito rápida e geral do processo de certificação. Isso é bom você falar, porque desmistifica um pouco também, né? Quando a pessoa fala assim, a receita, Ave Maria, tem muita indústria, muita empresa fala, não quero ninguém olhando as minhas coisas aqui e tal, deixa como tá. Então é importante essa sua fala, porque você desmistifica todo o processo, né? E a gente tira esse bicho de sete cabeças de cima da cabeça do empresário, né? Não, pronto, assim, é um programa, está nos princípios do programa, né? É um programa baseado na parceria, na confiança, na parceria público-privada, na confiança, na transparência. A gente não vai na empresa para multar ninguém. Ninguém a gente for lá, a gente não vai ver isso. A gente vai ver o seu processo de elaborar isso, a gente vai ver. Se for bom, né, você vai ser certificado. Se tiver alguma falha pequena, também vai ser certificado, desde que você corrija. Um programa de gerenciamento disso, que você seja capaz de, quando você cometer um erro, por exemplo, errei, né? Errou por quê? Errei na classificação. Então, eu sou capaz de voltar no meu processo para melhorar meu processo de classificação fiscal, por exemplo. Então, assim, acho que isso é uma coisa que eu queria dizer, deixar, porque as pessoas talvez têm muito medo da Receita Federal, né? Mas não é o caso. Não é o caso. A Receita Federal, ela tem um foco, ela separa, né, os bons contribuintes, né? O foco nisso, porque você consegue tirar aquelas empresas que são boas, né? Que têm um risco baixo, né, um risco conhecido do despacho. E vai olhar no despacho aquelas empresas que têm um risco alto, um risco desconhecido. Então, a gente vai fica melhor para a Receita Federal. Quer dizer, o programa OL é bom para as empresas, porque se certificam por causa dos benefícios. É bom para a Receita, porque você não vai gastar tempo. Separando o joio do trigo Exatamente. ali. E a empresa que é OEA, você pode, se ela cometer algum erro, você pode fiscalizar ela depois. Olha, você errou aqui na classificação, então vamos pegar a sua escuderia para corrigir, né? Você pode fazer, não precisa parar no espaço, segurar a carga, e causar todo o problema que é quando a carga fica parada, né? E você pode concentrar o nosso esforço naquelas empresas que têm risco alto. Então, é essa a ideia. Mas, então, é isso. Então, vamos falar agora um pouco do OEA integrado, né? Olha, então, o que é o OEA integrado? Então, é um programa de parceria, que eu falei no começo. Receita com o setor privado, receita outras aduanas, né? Que eu não vou falar aqui hoje, e receita com os outros órgãos. Então, né? Então, qual o objetivo do OEA integrado? É os mesmos da receita, mas assim, envolvendo outro órgão. Você deu um exemplo agora de uma empresa que importou, por exemplo, um alimento ou alguma coisa assim. Então, ela pode, se ela for OEA só na receita, ela vai liberar rápido na receita, mas a carga vai ficar parada em outro órgão. Então, a ideia é que os outros órgãos também entrem no programa, cada órgão com a sua característica, de modo que a empresa que depende da Receita e do mapa, libere rápido nos dois, se ela for conforme. Da Receita e da Visa, libere rápido nos dois, para não liberar rápido a Receita e ficar parado no outro, que aí, Não adianta de nada, né? se ela depender dos dois, não vai adiantar, né? Então, a função, o objetivo do OA integrado é esse, é que os outros órgãos também participem, né? Então, eu vou ler a função. Tem o módulo da Receita, né? E tem o módulo complementar, que é o do outro órgão. Por favor. Então, o programa é integrado começou em 2016, entrou com o Vigiado, depois entrou com o Exército, entrou com a ANAC, a Anvisa, a Inmetro e, recentemente, o SESEX. Então, são esses órgãos que já iniciaram um trabalho conjunto, né? Então, cada órgão, com a sua característica, com seus critérios, né? Com as suas dificuldades, vai avançando. Então, tem órgãos que começam, entram no programa, tem algumas dificuldades, e aí param, não avança muito. Então, esses são os órgãos que estão fazendo parte do programa, cada um no seu ritmo, cada um com as suas características, né? Então, para dar algum exemplo, né? Então, de um exemplo de alguns órgãos, alguns benefícios. Então, por exemplo, o caso do SESEX, que talvez seja o mais bem sucedido, que avançou mais, né? Quer dizer, você já tem 72 empresas certificadas no SESEX, reduziu em 10 dias o tempo médio para emissão do ato constitucional de drawback, né?
de 12 dias, então 1,4 dias. Então, para as empresas que têm drawback, foi um ganho grande, né? O mapa, né? São essas que está trabalhando com essa parte de blade de madeira, né? A Anvisa reduz as cargas de dispersão. E dentro da lógica de que você não precisa também olhar caso a caso. Você pode dar, por exemplo, um licenciamento global, ou maior, né, para liberar as empresas. Mas aí cada órgão tem a sua característica, né? Então, assim, recentemente, né, que foi um dos motivos do convite, né, foi publicada a portaria 435 de 2004, né, de 2024, recente, né, publicada no dia 5 de julho, né, que trata do OEA integrado. Mas o que é essa portaria, né? Ela vem fazer o quê? Ela veio facilitar a adesão de outros órgãos no programa OEA integrado. Então, ela veio simplificar os requisitos e facilitar a adesão de outros órgãos. Então, de maneira resumida, é isso que essa portaria vem fazer, para justamente estimular que outros órgãos participem do programa. Mas a adesão ao programa depende dos outros órgãos. Aí cada órgão vai aderir ou não, ou vai aderir na velocidade que ele conseguir. E os órgãos, as empresas relatam, né? Tem órgãos que têm mais dificuldade de entrar no programa, né? Por várias razões. Falta de pessoal, por descontinuidade. Então, aí cada órgão tem a sua dificuldade. Então, aí, nesse caso, sim, tem coisas que não é gasto, é investimento. Se um órgão desses agiliza a liberação de cargas, é bom para o país, né? Então, talvez as indústrias pudessem pressionar, ou fazer coisas para que fortalecesse esses órgãos, para que também. Talvez se a gente finalmente comece a reduzir esse danado desse custo Brasil, né? Pois é, e assim, às Quando a vezes gente tem fala em fazer negócios, né? É sempre um ponto negativo aí, a nossa burocratização ali, nossa burocracia é muito grande. Então, quando você consegue reduzir esse esforço, esse tempo gasto com burocracia, é sempre importante. isso. Então, sobre o OA integrado, que é uma novidade, que é por causa da portaria que é recente, é isso. Ela vem simplificar, ela vem facilitar a adesão de outros órgãos, mas isso depende dos outros órgãos, né? Essa é a mensagem que eu queria passar com relação ao OEA integrado. Já caminhando para o final, eu queria passar algumas estatísticas do programa para as pessoas terem noção do que é o programa OEA, né? Então, hoje no Brasil, né, já temos 734 funções certificadas com disfunção, porque tem empresas que são conformidade e segurança, né? Então, nós temos 734 funções certificadas, né? Por favor. Então, já são muitas empresas certificadas, né? Dessas empresas, 452 são OEA segurança, que é mas exportador e uma cadeia de logística de transporte. Exportador, transportador, agente de carga, depositário, são esse tipo de órgãos que são os intervenientes de segurança. E do EA conformidade, nós já temos 330 empresas certificadas. Então, essas principalmente, são conformidades, são importadores. E muito do setor industrial. O grosso dessas empresas que vem do setor industrial, né? Bom, para dar uma noção da importância do programa OEA no comércio exterior, então hoje, vamos dizer assim, em torno de 20% das exportações em valor e quantidade de declarações são de empresas OEA. Então, na exportação já tem cerca de 20%, É um volume um considerável? considerável, né? E, e na importação, vamos para o próximo. E na importação, de um terço de 30% aí, 30% de 34% de aí. valor, e 34%, 30% de quantidade de declarações, quase 35% de valor são de empresas OEA, né? É Então, bem considerável o o volume. volume de importações é muito grande e também mostra que o programa OEA ele aparenta ser bem mais atrativo na modalidade para os importadores do que para os exportadores, né? Os benefícios para os exportadores não são tão grandes quanto os benefícios para os importadores, o ganho que tem, né? Tem ganhos, é vantajoso, já é quase 20% do comércio exterior, mas a modalidade de importação é muito bom, é muito grande. Muito próximo. Então, assim, aí tem mostra o percentual de seleção ao longo do tempo na exportação, para quem não é OEA, na linha azul escura, né? Na azul claro, quem é OEA, então, se hoje, né, está 38 para 0,71, e na importação está 3,4 para 0,46. Essa é a diferença de quem não é OEA para quem é OEA. Então, o percentual de seleção é bem menor, né? Próxima pergunta. E com relação ao espaço sobre águas, que eu acho que é um grande diferencial, então, 170 empresas já utilizaram o espaço nos últimos 12 meses, né? E depois tem 22 primeiras DIs. Então, é bastante utilizado, e é isso que eu falei no início, que o navio nem chegou no porto, já sabe que vai liberar mercadoria.
Então, é uma grande vantagem. Por favor. Então, vamos falar um pouco das perspectivas, né? E aí, acho que isso é bem importante, acho que as empresas têm que realmente considerar entrar no programa EA, porque está tramitando o PL 15/2024, em rito de urgência constitucional, que vai fortalecer o programa EA, mas a principal novidade, né, é o diferimento de tributos. Então, está previsto lá que a empresa OEA vai fazer suas importações e vai pagar os impostos de um mês, no 20º dia do mês subsequente. Então, isso vai dar um capital, Dá um fôlego um para fôlego para as empresas bem considerável. Né? Bem considerável. Então, acho que esse é o principal atrativo do programa EA. Esse projeto de lei virando lei, né? Acho que é uma grande vantagem. Então, acho que as pessoas têm que ficar atentas a isso, porque e considerem entrar no programa OEA, porque o benefício, que já são bons, né, podem ficar ainda melhores. Né? E encerrando, para falar um pouco de Pernambuco, né, eu queria mostrar essa distribuição geográfica das empresas OEA no Brasil, né, que é muito concentrada em São Paulo. Quando fala assim, isso é a empresa onde a sede da empresa é. Uma empresa OEA ela pode ter sede no lugar e ela vai operar no Brasil inteiro e ela vai ter benefício em todos os lugares do Brasil. Uma empresa certificada em São Paulo, por exemplo, se ela operar em Pecém, ou em Suape, em Salvador, em Santos, ela vai ter os mesmos benefícios. Então, isso que é importante dizer também, né? As empresas sediadas aqui, nós temos 14 empresas. 14 empresas, isso varia um pouco, né? Então, acho que a gente pode aumentar as empresas aqui de Pernambuco. Acho que esse precisamos. que é um dos objetivos dessa oportunidade de eu estar vindo aqui, né? Então, próximo, por favor. Então, aí está a lista de empresas OEA que são aqui de Pernambuco, ou que operam principalmente por aqui, né? Por exemplo, a Fiat Carreira não é de Pernambuco, mas o principal volume de exportados de comércio dela é aqui, lá na planta de Goiânia. Ela não é uma empresa daqui, mas ela, foi nós que certificamos, ela opera por aqui. Então, tem as empresas que temos uma quantidade razoável de importadores, né? Os importadores nossos depositários também certificaram, né? Mas eu acho que aqui eu acho que tem mais empresas que poderiam tentar a certificação. É isso que eu acho que é importante para as empresas tentarem se certificar, né? Para terminar, né, antes de já agradecendo, assim, o programa EAR é um programa que nasceu, no Brasil ele nasceu por último, né? Então, a gente teve assessoria internacional. Então, as coisas que o programa EAR tem, ele tem a preocupação de dialogar com a iniciativa privada. Então, a nossa página sobre o programa OEA, que fica no site da Receita, se você colocar no Google RFB OEA, vai cair na página, que é uma página muito rica de informação, porque a gente tem uma preocupação muito grande de falar com a setor privado. Porque, não, naturalmente, a gente não fizesse isso, mas a gente teve essa orientação e o programa nasceu assim. Então, toda a informação está disponível lá com bastante qualidade. Então, assim, uma visão bastante É o rápida. ponto principal, o maior interessado, então a conversa é direta com ele, realmente. É. Então, assim, é isso que eu queria agradecer a oportunidade e depois me coloco à disposição para... Nós é que agradecemos aí essa oportunidade de você explicar um pouco e abrir os olhos para o empresário desse programa que é tão importante, que realmente destrava o comércio exterior, né, do nosso país. E vamos aproveitar aqui e passar a bola para a Adriane Maciel. A Adriane é coordenadora de logística intermodal da Baterias Moura. Estava ali na listinha ali, a gente viu que estava ali na listinha, né? E Adriana, fazendo uma introdução ao que tu vai, ao teu relato aí, a tua experiência no nosso último FIEP internacional, né, Mico? A gente falou muito sobre ESG e sobre certificações e o quanto isso era importante para as indústrias, essas certificações, não só como maneira de comércio exterior, mas como tornavam elas muito mais competitivas internamente também, porque ela começava a performar melhor porque ela tinha que se adequar àquelas certificações, então ela terminava se tornando melhor, ela elevava o nível da empresa ao ponto que ela se torna melhor e muito mais competitiva, inclusive no mercado interno. Então, é, é, queremos ouvir agora de você o quanto que, um pouco do teu relato a respeito desse programa. Perfeito. Boa noite a todos. Agradecer aí, eu acho que o convite, né, de vocês da FIEP, mais uma vez aqui ao lado de Estevão, né, Estevão? E assim, inicialmente, eu vi esse último slide trazendo um retrato, né, das empresas que são certificadas aqui, e eu reforço que é um verdadeiro chamamento. Assim, eu acho que o próprio Estevão, ele levanta essa bandeira
assim, Pernambuco, Nordeste, né, Estevão? Você é responsável pela região, Vocês ficam no Nordeste todo. pelo Nordeste inteiro. E é um verdadeiro chamamento para, assim, eu não sei se tem indústrias aí online, no sentido de desmistificar a certificação, né? Eu nasci na área de comércio exterior, eu cresci na área de comércio exterior, e aí falando de certificações, a Moura é uma forte indústria, né? De Pernambuco, é de origem pernambucana, e a gente sempre, vamos dizer assim, nos aspectos de ESG, de qualidade, né? Eu estava falando das montadoras. As montadoras, por exemplo, que fabricam os carros, né? Eles puxam e impulsionam muito a Moura a ser cada vez melhor. Então, quando eu vi a oportunidade de ter uma certificação, né, de comércio exterior, que é uma área que carece, vamos dizer assim, de produtividade. Quando a gente fala de produtividade, é porque a gente ainda tem etapas importantes para vencer de documentações físicas, e a gente recebe uma invoice de por que não, né? E aí a gente conversou com o Estevão, muito mais no sentido de entender, pô, quais são os passos que a gente precisa dar. É um negócio fácil, é um negócio difícil? O que é que vai abrir da empresa? As indústrias, principalmente eu acho que a área fiscal das empresas e a área jurídica fica assim, caramba, eu vou abrir as portas da Receita Federal aqui para dentro. Mas, por outro lado, a gente tem a certeza, como indústria, que a gente quer andar nos caminhos corretos. Então, a gente ficava, pô, para que esse receio? Para que, né? Tô fazendo o que tem que ser O feito. que tem que ser feito, exatamente. Mas, geralmente, as áreas fiscais das empresas têm esse receio, porque, por exemplo, a Moura, vou dar um exemplo, né? A Moura é uma indústria que é muito forte na questão de incentivos, né? Então, sempre a gente está tendo inspeções, recebendo órgãos, recebendo empresas auditando, e aí o fiscal, pô, mais uma frente de auditoria a gente vai abrir aqui, né? Mas, assim, eu falo por experiência própria que não é coisa de outro mundo, né? A gente está crescendo cada vez mais, no sentido de qualidade e conformidade. Você começa e aí eu vou avançar nas apresentações, mas para encurtar um pouco mais, Estevão estava falando no início dos ganhos, né? Dessa agilidade, né? Quando a carga está perto de chegar no porto, você já tem a liberação, que é o despacho sobre águas. E aí, vamos dizer assim, o importador ele começa a desfocar nesse tempo do porto, porque está sendo muito produtivo, e a gente começa a olhar para outras coisas que agregam valor e que reduz esse custo do Brasil, Gastar né? energia com o que precisa ser gasto, né? Exatamente. Gastar de maneira correta, né? Exatamente. No passado, antes de ser certificado, eu estou na Moura há 15 anos, né? As nossas cargas, tinha situações que a gente quebrava a cabeça, assim, passava 15 dias no porto, 10 dias no porto, às vezes era um efeito documental errado do exportador, mas às vezes caía no canal vermelho e tinha toda aquela burocracia de posicionamento e etc. E hoje eu acho que hoje a gente colhe a decisão da certificação de não se preocupar mais com a parte de alfândega, né? E aí a gente dá uma previsibilidade maior. Então, É menos uma dor de cabeça na tua lista de dores de cabeça, né? exatamente. Um trabalho muito importante que a área de comércio exterior da Moura tem feito e tem gastado bastante energia, vamos dizer assim, é começar a olhar para você ter noção do que a gente está fazendo. A gente fez assim, ó, parte aduaneira resolvida. A gente botou sistema para assegurar o negócio independente do erro humano, né? A gente está com a colaboração da Receita Federal em relação a essa agilidade, né? Então, quando acontece, por exemplo, vai ter greve da Receita, assim, eu às vezes digo assim, desculpa, tá, Estevão? Mas
assim, é uma realidade, né? Eu falo como importador, é, e até alimentando, quem sabe, uma outra formato de trabalhar, mas enfim. Mas às vezes, vai ter greve na Receita, vai ter uma parada. Aí eu digo assim, eu sou EA, eu não vou sofrer com isso. Porque o que Estevão trouxe ali do gráfico, da evolução do que é OEA, do que não é, eu registro a DI agora, em poucos minutos já sai a parametrização. E vamos dizer assim, 99% das cargas da Moura dão canal verde. A gente tem um costume que já é mais antigo, antes da própria certificação. Todas as vezes que a gente tem dúvidas, todas as vezes que a gente quer esclarecer algum ponto, a gente sempre também entra em contato com a Receita, né? Antes mesmo de executar a importação. Então, a gente tem uma parceria de confiança ali muito bacana, né? Estevão é o nosso ponto de contato. Praticamente a operação da Moura, ela vem estável, né? Óbvio que tem algumas origens, né? Eu acho que são parametrizadas também no sistema da Receita Federal. Quando eu trago uma carga, sei lá, com certificado de origem de Israel, cai ali, às vezes, no canal amarelo, vermelho, muito mais para identificar, deve ser alguma regra, mas nada de outro mundo. No mesmo dia, ou quem sabe no outro dia do canal vermelho, a gente tem a liberação. Mas, assim, trazendo um pouco, se tu puder avançar aí, é porque a gente traz uma visão bacana de como foi esse processo dentro da empresa. Tu pode avançar? Que é, assim, a primeira parte é sobre os mitos. Pode passar. Isso, perfeito. Sobre os mitos. Nesse início, né, como eu disse, a indústria, ela tem... Que flagraram ali, não foi? Foi. Prova. Foi um momento bem marcante, assim, para a Moura, né? A indústria e algumas empresas que, enfim, que não são indústrias, têm esse receio da certificação. Então, eu acho que o primeiro ponto é que se você tem receio, pô, liga para o Estevão, tenta esclarecer. Eu até disponibilizo meu contato aqui para a gente trocar figurinhas, né? Para quem quer se certificar, para você compartilhar os seus receios, compartilhar. Eu não tenho um sistema. Eu não tenho esse procedimento implantado. O que é que você indica, Estevão? Né? Eu confesso que eu dei uma olhada nos requisitos e esse ponto aqui eu não estou seguro. Minha operação não tá assegurado. O que é que você indica? Posso entrar com a certificação? Não posso? Então, é uma construção, sabe? Então, para mim, um dos mitos foi essa questão de virada de chave, de entender que a certificação era algo burocrático que não é, né? Que é uma parceria. Essa questão do uso obrigatório da do INPE, muita gente que dizia assim, uma vez que eu... Porque a gente, quem é importador está vivendo esse momento também da do INPE, né? Então, dizia assim, eu só vou ter benefício se eu me certificar e usar a do INPE. Não. Era um mito ali que não São coisas distintas, né? distintas, exatamente. E o próprio despacho sobre águas, né? A gente acreditava, na verdade, para você ter noção, um despachante nosso entendia que eu só podia usar o despacho sobre águas se eu registrasse a DI pela do INPE, se eu registrasse a importação através de do INPE e não através de DI. E aí, depois de um tempo, a gente foi certificado, a gente não registrava despacho sobre águas. Fez, o que é que a gente está fazendo, né? E aí a gente foi atrás e, no final, a gente entendeu que podia registrar DI através do despacho sobre águas, que a gente chama do DSA, né? Fazer o DSA ou não fazer. Aí pode passar. Aí quais são as vantagens, né? Esse slide tem uma foto bem interessante que foi o do nosso primeiro container, que a gente fez despacho sobre águas. É bem simbólico porque ele está descendo. Eu não sei se tem outra foto. É esse aí. Foi esse Caiu. Ele desceu do navio desembaraçado. Então, assim, era basicamente hoje o Tecom, ele tem duas frentes, né, para você tirar a carga de lá. Se você fizer DSA e se você pedir
para tirar o container, eles não colocam nem na pilha para agendamento. Ele já entrega direto, mas tem uma taxa para fazer isso. Mas existe o segundo ponto, que é, a partir do momento que ele bota o container na pilha, e eu entro no site para agendar isso, eu tiro, óbvio que depende da disponibilidade da janela do Tecom, mas eu vou dar um exemplo. O navio chegou, já teve diversas operações nossas, que o navio chegou de manhã e eu tirei o container à noite. Ou tirei o container no início da tarde. Então, a gente até comenta e brinca lá na Moura, assim, né? De que a gente, vamos dizer assim, ativou uma grande esteira ligando Suape a Belo Jardim, né? Belo Jardim, quem não sabe, é no interior de Pernambuco, é uns 200 e poucos, 200 quilômetros de Suape. E aí a gente brinca até com os solicitantes de mercadoria. Meu amigo, pode deixar que sua carga vai chegar, né? No prazo certo e etc. Então, a gente tem mais previsibilidade, a gente tem uma conformidade maior, né? E é isso que eu quero trazer forte. A partir do momento que a gente começa a ter ganhos de tempo e um procedimento muito, muito redondo, né? Da carga chegar, documentação registra, na verdade, nem chegar em alto mar, né? Registra, a carga chega, tira, eu começo a gastar energia onde é importante. Então, a gente começa a olhar para os processos internos da Moura. Por exemplo, a gente começou a debater lá, Estevão, para construir uma grande matriz fiscal, SKU por SKU, colocar essa matriz fiscal, vamos dizer assim, embarcada no sistema, de maneira que ninguém aperte o botão para dizer se aquilo tem IPI, se tem um ICMS diferido, se não tem, Vai ser tudo automático, né? que seja automático. Para Então, não ter nenhum erro risco. zero e risco zero. Então, quando você começa a deixar de gastar energia, a carga está presa, pererê. É aquilo que está falando, capaz do processo de tirar do container, lançar no sistema, guardar dentro do estoque, demore mais do que esse desembaraço do container, né? Exatamente. Do insumo mesmo ser guardado, ó, beleza, chegamos, guardamos, tiramos tudo, desempacotamos tudo, demora mais do que o Que processo o de despacho, processo. né? Exatamente. E aí a gente está fazendo uma frente de cada vez mais subir a régua de conformidade da empresa, porque eu não me preocupo mais, não gasto tanta energia aqui. Eu começo a olhar mais para os meus clientes, né? Por exemplo, a Moura está com um projeto chamado Torre de Controle de Importação, que a gente está começando a pescar o pedido de compra desde que ele nasce, acompanhando a produção com o fornecedor efetivamente e garantindo essa entrega no prazo correto para o meu cliente final, que meu cliente final é a fábrica na Começar a pensar de uma importação. maneira que o teu cliente não se preocupe mais como você não se preocupa, né? Isso. Começa a pensar, aí você fala muito do custo Brasil, né? A gente também com mais tempo, vamos dizer assim, mais energia em pensar em melhorias, por exemplo, a gente está pensando agora em consolidar mais carga, né? A gente percebeu que tem contêineres que vêm, por exemplo, da Europa com uma cubagem menor. E aí, poxa, a gente poderia pegar a mercadoria da Itália com a mercadoria da Alemanha, juntar e fazer um contêiner só. E isso é inteligência de negócio, olhando para a logística, olhando para o comércio exterior, entendeu? Então, a gente tem, assim, realizado e desenvolvido frentes para cada vez mais beber da fonte da produtividade da cadeia inteira, né? Então, tem mais velocidade, a gente também tem um atendimento focado. Eu queria trazer alguns dados, eu não trouxe no slide, mas assim, hoje a Moura, ela tem uma representatividade, assim, de umas 70 declarações de importação por mês, né? Em torno de 2.000 contêineres no ano. A gente ainda está, vamos dizer assim, em Pernambuco tem uma representatividade legal, mas, assim, comparado a uma Fiat da vida, assim, a Fiat tá, eu acho que deve ser top 1 de importações aqui em Suape, né? Mas é um volume interessante, assim, que a gente
vai cada vez mais fazendo DSA, tendo essa velocidade, tendo essa conformidade. Eu acho que tem um último slide, eu coloquei, aí questão de oportunidades, mas que tem a ver com essa conexão de cada vez mais transformar o Custo Brasil, na verdade, trazer outros parceiros e eu acho que também tá conectado com a evolução do OEA, né? Essa questão da limitação de baldeação se resolverá com a do INPE, né? A gente ainda não implantou a do INPE na Moura, porque a Cefaz, depende também da Cefaz. A Moura, por exemplo, tem muito benefício fiscal. E aí, se a Cefaz gerar ali uma despressurização para os importadores, né? No sentido de reduzir os custos. Porque o TECOM, eu falei, né? O Isso é TECOM, importantíssimo, até para o desenvolvimento do comércio exterior aqui, né? Se você tem um certo monopólio, é ruim. exatamente. E aí, assim, eles cobram um custo adicional para fazer aquela entrega de imediato, que eu comentei lá atrás. A gente acaba não pedindo entrega imediata, a gente deixa o container aí para a pilha do container, a gente agenda, mas mesmo assim continua a agilidade, né? Mas, E a gente hoje pratica em torno ali de 20% a 30% de espaço sobre águas. É um volume que está crescendo. Na verdade, eu acho que o último mês a gente deve ter feito uns 40%. É um volume que está crescendo por conta muito mais da baldeação que vai ser resolvida com a do INPE. Porque hoje Suape ainda tem poucas rotas diretas para cá. Então, por exemplo, um navio que sai da Europa, vai para Santos, eu não consigo fazer o DSA. Porque Suape tem que ser, como eu vou registrar para o Suape, Suape tem que ser o primeiro porto brasileiro. Então, toda vez que vai, por exemplo, para Santos ou para outro porto brasileiro, para depois ir para Suape, eu me limito no DSA, que é o principal ganho aí para os importadores. Na tua velocidade desse despacho aí, né? Exato. O tempo, por exemplo, das cargas no porto da Moura, cada vez mais vem, vamos dizer assim, caindo, né? Historicamente, a gente vem vamos dizer assim, há 4 anos atrás, eu acho que ficava na média as cargas de 9 a 10 dias. Tem também efeito transporte aí por trás, né? Que é o tempo do transporte, mas hoje a gente deve estar fazendo. A carga fica no porto em torno de 5, 4 dias, mas o despacho sobre águas, a carga já está liberada. Então, é Então em 0 horas, não né? é culpa do despacho, Não é culpa é do culpa da despacho. logística e não do despacho, né? Não é da É, burocracia, é de si da logística em si, de tirar, de guardar, de separar, de agendar horário e tal, né? a gente brinca muito lá que o processo da receita ficou tão Fluido. eficiente que, vamos dizer assim, tirou o lençol da ineficiência das outras empresas. Então, a gente tem trabalhado, né, com Tecom, com transportadora, com todo. Às vezes, por exemplo, a carga chegou hoje, eu vou tentar agendar, o Tecom só tem janela para 2 dias depois. Então, a gente sempre tem que negociar isso, né, com eles. Mas, assim, mais uma vez, eu acho que eu termino a minha frase. É um verdadeiro chamamento. Eu acho que é muito benefício. Você começa a trabalhar nessa certificação, você vai encontrando ganhos, É uma né? pulseirinha VIP, Exatamente. é uma pulseirinha VIP, é um fura-fila. Exatamente. É um fura-fila que para um empresário, para a indústria, é importantíssimo isso. Exatamente. Tempo é dinheiro, tempo é produção, né? Tempo é economia. Exatamente. Vale muito a pena. Me coloco à disposição, né? Segue aí meu contato, para quem está online, principalmente, para tirar dúvidas, para trocar ideias. Eu acho que a gente tem que ser uma rede de apoio aqui, né? Com certeza, Para evoluirmos cada vez mais. com certeza. Obrigado, Adriano. E daqui a pouco a gente vai ter umas perguntinhas para você também. Nem sei se eu fiz os 10 minutos. Não, tá tudo certo. Desculpa.
Nós vamos receber agora José Wilton, ele é o responsável pelo programa OEA no comércio exterior da Tramontina. Ele está aí online, está nos escutando, Wilton? Estou... Boa noite a todos. Estou aqui ouvindo. Vocês estão me O seu ouvindo? microfone está desligado. Agora sim. Não, ali, ó. Está com o microfone mutado, ó. Pronto? O microfone dele está mutado, ó. Tem que desmutar ele. Não, estava mutado por ele. Oi, estão me ouvindo? Boa noite. Espera aí um minutinho, estamos com um problema técnico. O alto-falante deve estar na... Vocês estão ouvindo, a gente não está ouvindo. Fala agora, Wilton. Boa noite. Estão me ouvindo agora? Agora sim. É Ah, porque a sua imagem está aparecendo na televisão para a gente, mas a caixa de som não estava ligada. Aí agora você falou, agora que a gente conseguiu fazer a ligação. entendi. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Aqui conheço aí o Estevão, conheci o Estevão recentemente, né? O Estevão também veio nos auditar aqui. É um prazer estar aqui falando um pouquinho desse programa OEA, que entrou na minha vida também nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos. Começou, acho que no final de 2021 para 2022, assim, que a gente começou aqui na empresa a conhecer o programa e estudar, implementar alguns processos, né? E eu recebi o convite aí de vocês aí da FIEP para falar um pouquinho sobre como foi a implementação, né, da Tramontina, né, que aqui é em Recife, que a gente trabalha, como foi esse processo e essa experiência, né, de implementação do programa OEA. Posso compartilhar a tela aqui com vocês? Tá aparecendo aí para vocês? Ok. Consegue colocar no modo da apresentação? E Agora. Bem, sou, sou responsável pela implementação do programa na Tramontina, a Tramontina Delta em Recife, né? Para quem não conhece a Tramontina, a Delta, né? Tramontina Delta fica aqui em Recife, é uma filial do Grupo Tramontina em geral. É responsável por fazer alguns produtos de móveis plásticos, vasos, cadeiras de alumínio. A gente tem uma filial agora em Moreno aqui que entrou na parte de porcelana de mesa. Então aí são alguns produtos que a gente faz aqui em Pernambuco, né? A Tramontina ela é uma empresa genuína e aqui essa Tramontina Delta é uma das filiais da parte de porcelana também. Tem mais de 120 fábricas, né? Temos fábricas em Belém, Cutelaria, que fica em Carlos Barbosa, a Delta, que fica aqui em Pernambuco, Eletric Farroupilha, Garibaldi e Multitec. Então, são 8 unidades Fabris espalhadas no Brasil, mais concentrado no Rio Grande do Sul. E nós temos alguns escritórios de vendas e alguns centros de distribuição também em outros países também, né? Em vários lugares do mundo, a gente leva os nossos produtos. Então, é, é aí onde entra o programa OEA, né? Para a gente ter
essa possibilidade de levar velocidade e agilidade para o resto do mundo aí, né? A gente tem esse programa implementado em algumas das unidades da Tramontina, né? Hoje a gente tem, das 8 unidades, temos 5 delas certificadas, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu fui demais. Nós temos 5 unidades, né? A Belém foi a primeira que conseguiu a certificação. Cutelaria, que fica em Carlos Barbosa, que é uma das nossas maiores fábricas. Farroupilha e a Tec, também que ficam lá na região sul. E a Delta, que é a fábrica daqui, que a gente conseguiu a certificação agora no mês de abril, tanto a certificação o OEA segurança como a conformidade também, no início de abril, por aí. Aí eu queria mostrar o que foi que nos motivou a aderir ao programa, né? A gente tem a possibilidade de abrir novos clientes e abrir mercado mundial, a nível mundial. A gente hoje nós temos alguns clientes varejistas que atendem vários países, vamos dizer assim, grandes redes, que têm o seu ESG implementado, que hoje está essa moda de ESG, né? De todas as grandes empresas têm que estar envolvido com isso, compliance, enfim. E muitas delas não querem ter o nome envolvido com coisas ilícitas, né? Trabalho escravo, trabalho infantil, é, enfim, contaminações de carga, desvio, enfim. E ela trabalha muito os seus fornecedores, né? Então, a Tramontina, como um grande fornecedor no Brasil e no mundo, aderiu ao programa por exigência de alguns clientes também. Então, abre mercado nos países, abre clientes nos países também. Então, essa foi uma grande motivação. E como a gente tem algumas fábricas que têm com certificação também, a gente tem a possibilidade de consolidar cargas com as outras fábricas também, né? Então, no início, antes de começar a ser certificado aqui, a gente já era parceiro comercial das outras unidades da Tramontina. Então, consolida carga. O produto daqui de Recife vai para o Rio Grande do Sul, lá eles fazem todo o processo de liberação do container, né? Então, isso a gente consegue fazer com as nossas fábricas hoje, com uma segurança maior, tá? Outra possibilidade é a agilidade na entrega do cliente. Quanto mais rápido a gente consegue despachar o nosso container, o nosso produto, mais rápido ele vai chegar no cliente de vendas e mais rápido, consequentemente, ele consegue chegar no cliente final. Consequentemente, ele faz um pedido mais rápido e repõe o estoque. Então, a gente tendo essa agilidade na entrega do cliente, a gente consegue gerar um faturamento na empresa maior. Então, isso é um ponto importante para que o programa nos ajuda nisso também, né? Outro tópico importante que me motiva é a reputação da marca, né? Assim como a Moura aí tem uma grande marca a nível mundial, a Tramontina também se preocupa e a marca é o grande patrimônio da empresa. Então, a Tramontina não quer que o seu nome esteja envolvido com coisas ilícitas, né? Algo errado, né? A gente tem como valor a transparência e transparência é a reputação da marca também, né? Então tem essa preocupação com o produto e a entrega do produto no cliente de maneira correta e assertiva e pagando seus tributos junto ao governo, né, e à Receita Federal. Então não quer o nome envolvido em coisas erradas. E por último, que aí a nossa amiga Adriane falou bastante em redução de custo aí também, né? Toda empresa visa implementar o programa também para reduzir custo, né? Então,
Você, além do custo de armazenagem, custo de transporte, você chega e entrega mais rápido para o cliente e, consequentemente, você tem uma organização melhor dos seus processos, uma padronização dos seus controles e registros que agiliza bastante coisa, né? Então, baixa o custo, reduz retrabalho. Então, à medida que você começa a controlar melhor suas declarações de importação, suas declarações de exportações, então você evita o retrabalho. Consequentemente, também evita custos de transporte logístico, né? E aqui tem um quadrinho que eu botei para falar um pouquinho das dificuldades que a gente encontrou na implementação, tá? Como eu falei, foram 2 anos e meio praticamente, a gente estudando, analisando, contratamos consultorias e, enfim, teve a greve da Receita que atrapalhou um pouquinho demorou um pouco para chegar a auditoria, enfim, mas a gente conseguiu. E nesse caminho a gente passou por algumas dificuldades que teve que tratar, né? A primeira delas é a compreensão da conformidade dos requisitos, ou seja, a portaria né, a portaria lá, ela os requisitos são extensos, vamos dizer assim. Cada requisito tem um detalhe, tem um processo diferente, tem uma área diferente. Então, existe uma dificuldade da gente interpretar cada requisito. Então, aí a Adriane falou aí, consultou bastante o Estevão. A gente também aqui consultou a outras Tramontinas, outras empresas. A gente foi visitar outras empresas para entender como é que elas implementaram aquele requisito específico. Então, essa troca de informação, até se eu soubesse que a Moura era antes eu tinha ido até na Moura atrás de informação para atender esse requisito. Mas, enfim, eu fui bater em Belém, eu fui bater em Carlos Barbosa, eu fui bater em São Paulo atrás de informações e para conseguir fazer isso aí, né? Então, é uma das dificuldades que tem, mas é possível. Depois que está tudo implementado, funcionando, os documentos todos, a documentação pronta, os registros sendo executados, você vê que o negócio flui, né? Então, o início é que é árduo, né? Vamos dizer assim, mas depois que está funcionando, vira rotina, tá? Tem o custo de implementação, né? Então, você tem que investir em infraestrutura, tá? Monitoramento, segurança, enfim, várias coisas para o tempo também, né? A gente dedicou o tempo de praticamente 20 pessoas na empresa, em setores diferentes, para poder implementar em cada setor o seu processo, né? Então, envolve o RH, envolve pessoal de importação, envolve exportação, né? Envolve compras, enfim, envolve qualidade. Então, você tem que envolver as pessoas, tá? Teve capacitação e treinamento, que é importante, todo 100% das pessoas tem que ser treinadas e conhecer o programa, né? Porque cada pessoa tem o seu papel, tem sua importância dentro da empresa, tá? Então, todo mundo 100% tem que entender qual é o seu papel dentro da organização para garantir que o programa seja executado dentro do seu processo específico, tá? Tivemos que fazer ajustes de processo, melhorias, modificações, padronizações, tudo isso é importante para cada processo e a gente tem que mapear isso. Gestão de risco é importante também, fazer mapa de risco, gestão de indicadores. E uma coisa que a gente teve de obstáculo também é a parte de resistência interna, né? Tem muita gente que
cria uma certa resistência para implementar alguma mudança no seu processo. Então, às vezes, você tem que bater de frente e ir lá implementar, fazer junto com as pessoas, envolver as pessoas. Então, é importante isso. E também a parte de monitoramento e avaliação. Então, a gente criou uma cultura de criamos um comitê interno na empresa que a gente consegue reunir uma vez por mês para falar sobre indicadores e tudo, se aconteceu algo diferente fora do normal, tudo isso a gente consegue fazer na rotina mensal aqui na fábrica, tá? E tem a parte de investimentos, né? Que é todas as empresas que vão implementar um programa OEA tem que fazer alguns investimentos também, né? A gente tem que investir em infraestrutura, principalmente, em câmeras, controles de acesso, portarias, adequação de docas para expedição e recebimento de produtos, de insumos, enfim. Então, tem que ter um investimento. Treinamento de toda a equipe. A gente teve um apoio de uma consultoria que tem um know-how aí bom no Brasil, que nos ajudou e deu suporte em cada requisito, né? E envolvimento de pessoas, que eu acho que se você não envolver as pessoas que trabalham em cada processo, em cada setor, e, e fazer junto com elas, então você não consegue fazer um programa girar dentro da empresa. Então, eu acho que esse foi o maior desafio. Esses 4 tópicos aí foram os maiores desafios que você tem que dar o pontapé inicial e fazer para poder funcionar o programa dentro da empresa. Tá, joia? E por aqui eu queria deixar o meu contato também para trocar informações. Quem quiser saber alguma coisa em relação ao programa OEA, pode entrar em contato com o meu e-mail e a gente pode ajudar em alguma coisa e tirar alguma dúvida também. Valeu, Wilton. Wilton, eu vendi facilidade demais, né? Mas a gente estava comentando aqui, a gente foi certificado em 2019, 2019, ou seja, foi antes da pandemia, e a nossa certificação é a conformidade, né? Enquanto a segurança tem toda essa exigência de câmeras, de controles de acesso, o conformidade, ele não, o foco dele é importação, é o ponto de desembaraço. Mas teve essa juntada, né? A gente teve, como Moura, a gente teve consultoria também, o Wilton, que nos ajudou a organizar esses requisitos, a organizar a papelada, né? Enfim, foi uma trajetória bacana ali, mas que passa, e eu acho que hoje, assim, falando de Moura, a gente está bebendo dos benefícios e mantendo isso muito ativo, né? Fazendo a manutenção direitinho, então. Posso começar então com as perguntas aqui? Vamos fazer umas perguntinhas aqui para cada um, para a gente não tomar demais o tempo de vocês. Então, eu queria começar perguntando aqui, uma pergunta bem simples e direta aqui, viu, Esteban? Legal. Qual é o tempo médio para que uma empresa consiga obter a certificação OEA desde o início do processo? Em média, tá? Eu sei que cada empresa varia, cada empresa tem sua especificidade, mas em média é o tempo para... Parece o tempo da nossa parte, né? O tempo que demora mais é o tempo de estoque. Porque a gente tem uma quantidade grande de empresas que estão na fila para ser certificadas, né? Então, esse tempo é o que demora mais. Porque uma vez que você pega no processo para analisar, você vai levar uns 30 dias entre analisar o processo, depois tem que marcar a visita, depende se for conformidade, que é feito de maneira virtual, aí é mais fácil. Quando é segurança, tem que viajar, né? Porque a nossa equipe certifica as empresas do Nordeste todo. Então, o tempo que demora mais é o tempo da espera do estoque. Que tem, um dos quadros que eu passei, tinha mais de 200 e poucos processos esperando o processo no Brasil todo, né? E aí, mas quando chega na mão da gente o processo, né? No Nordeste só tem um Estevão, né?
Então, dessa a gente está tendo reforço agora, que a minha equipe era só eu e Jaime, né? Jaime vai se aposentar, mas entraram dois colegas, um do Ceará e um da Bahia. E aí deu um reforço na equipe, né? Mas a demora maior é chegar na vez da fila. Essa é a demora maior. Hoje, sei lá, demora mais de 6 meses, 9 meses, depende. Mas o processo em si, em torno de 30 dias. Um pouco mais. Um pouco Se for mais. conformidade, a gente não precisa viajar. Quando tem que viajar, demora um pouco mais, né? A gente pegar o processo, dedicar ele, porque também é muita informação que a empresa aporta. Então, a gente gasta o tempo para entender a empresa, né? Agora eu vou fazer aqui muito do que o Will estava falando aí, uma pergunta que pode ser respondida pelos três, tá? Quais são os desafios mais comuns enfrentados pelas empresas? No caso, vocês, os desafios que vocês enfrentaram, o Will acabou de citar, né, essa lista dele aí. E ao buscar essa certificação OEA, como é que eles poderiam ser superados? Como é que eles podem ser superados? O Wilton já acabou de responder isso, não foi o Wilton? Eu posso até comentar um pouquinho mais, né? Hoje a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem uma dificuldade grande de transportadoras certificadas OEA. Então a gente precisa, um dos requisitos do OEA é gestão de parceiros. A gente tem que fazer seleção, monitoramento dos parceiros comerciais. Então, com essa falta de transportadoras que são certificadas, a gente tem que ter uma tratativa especial para elas. Então, tem que ir lá fazer auditoria, tem que levar os requisitos, a gente faz um termo de compromisso entre a empresa e a transportadora, a gente estabelece algumas regras que para ela seguir, para poder a gente conseguir também entrar no programa, né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade hoje nossa aqui na Tramontina em fazer esse trabalho, né? Mas, assim, a gente está trabalhando e tem uma equipe dedicada para fazer isso e está atendendo até o momento desse jeito, né? O desafio da Moura, assim, eu recordo muito forte quando a gente começou a estudar sobre o OEA, foi sobre ter empresas, vamos dizer assim, especialistas na certificação, né? Hoje tem algumas consultorias que vendem. Eu acho que existe um tabu muito grande, né? São vários requisitos, e aí quem recebe aquela multidão de informação ali de primeira faz assim, pô, eu nunca vou conseguir ser certificado aqui, né? E aí, quando a gente começou a estudar bem, vem essa questão da papelada toda, e eu acho que o segundo desafio, eu acho que é muito do que o Wilton trouxe, que foi de angariar várias pessoas da empresa, né, para a certificação. Então, eu estava falando para o Estevão que na Moura, a parte de TI e de pessoas vem crescendo fortemente cada vez mais. Então, por exemplo, quando a gente estava entrando na certificação, a área de pessoas estava criando um manual de cargos de maneira mais forte. Foi uma coincidência, porque tem aquela história dos cargos sensíveis, né? E aí a gente aproveitou meio que essa casadinha, mas teve, por exemplo, na auditoria, teve ressalva. Teve ressalva, ó. Esse ponto aqui eu acho que a Moura não colocou de maneira assim, não tá forte. Não tá forte na visão da gente. Vocês precisam melhorar mais. Por isso que eu tô dizendo, eu acho que enquanto você não passa pelo processo, você acaba tendo dificuldade de entender e tendo receio, né? Eu acho que, então, eu acho que o primeiro desafio foi esse, tentar se aproximar. Eu acho que criar esse canal de contato bom com o Estevão, para ir tirando dúvidas E querendo ou não, se termina se tornando um processo interdisciplinar lá dentro, né? Multidisciplinar lá dentro, né? Vários setores da empresa têm que comprar a mesma briga ali para... É um projeto da empresa, não é um projeto de comércio exterior. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho assim, normalmente, né, a gente ouve relatos de várias empresas, né? Normalmente, a certificação começa na parte de comércio exterior, alguém faz as contas e vê que é vantagem, leva para a diretoria da empresa, olha, porque vai envolver outros setores, como TI, recursos humanos. E aí leva o projeto para a diretoria compra a ideia e faz
entra para a certificação. Mas eu tenho a impressão também que às vezes passa-se uma imagem que o sarrafo é muito alto, né? O sarrafo às vezes não é tão alto assim. As pessoas talvez têm receio porque acham que é demais, e não é. E também, no caso da Tramontina, eles também fizeram a certificação de segurança. E o que acontece? Às vezes olham para aqueles requisitos, mas esquece de ver que o programa é baseado em gerenciamento de risco. Ou seja, cada empresa tem um risco próprio. E os critérios que estão ali são para todo tipo de empresa. Então, às vezes, o risco da empresa é baixo, em muitos daqueles critérios. Então, ou aquele critério não é aplicado, ou ele não precisa ter ser tão robusto, porque o risco dele é baixo, né? Que seria um outro assunto para tratar. Mas, então, assim, eu queria dizer isso, que às vezes o sarrafo não é tão alto como as pessoas imaginam, né? A empresa não precisa ser perfeita, né? Se ela tiver alguma deficiência, ela pode corrigir, né? Dependendo da deficiência que ela tiver. Ela não precisa ser perfeita, ela pode ser certificada e ter um prazo, às vezes, para fazer alguma retificação, alguma melhora no procedimento que está com algum problema. E, às vezes, não é tão alto, se não é o sarrafo não é tão alto como se imagina, né? Acho que eu queria passar essa mensagem, e depende também do risco de cada empresa. Os riscos não são iguais para todos, né? Às vezes isso gera uma ansiedade de querer fazer tudo muito bem. Só queria Perfeito. esclarecer. Eu queria fazer mais uma perguntinha aqui, agora mais específico para as empresas, né? Tanto para Moura quanto para Tramontina. Sendo bem prático aí, falando de ROI, qual foi o retorno desse investimento? Vocês têm isso aí? O retorno desse investimento, dessa certificação? Eu digo assim, em termos de tempo e recurso. Perfeito. Eu vi que você falou muito bem, né? Você está dizendo aqui, ó, eu não me preocupar com isso. Quando eu for um empresário, deixa de se preocupar com uma coisa, é porque aquele investimento foi bem empregado, né? Então, Exato. o empresário muitas vezes investe e ele não está nem preocupado, às vezes, com o retorno. Ele quer, não quero mais me preocupar com isso. Mas você tem um índice em relação a isso? Veja, eu não tenho um índice financeiro, especialmente porque, olhando para a Suap, a gente teve um crescimento nas tarifas aqui, né? Então, todo o ganho que se tinha foi por água abaixo. Mas acho que é dessa mão. A liberação da carga na empresa normal dá o quê? Uns 7 dias, né? Eles têm. Depende, né? Depende, né? É. Mas assim, eu estou considerando 3 a 4 dias. A partir do momento que você tira esse efeito de liberação aduaneira 3, 4 dias e você multiplica pelas tarifas do Tecom, é uma conta fácil de se fazer, né? Por exemplo, se eu tenho 2.000 contratos por ano, a um custo de diária de R$ 300, vou chutar aqui R$ 300, reduzindo esses 4 dias, é como se fosse 2.400.000 por ano, né? Eu estou considerando R$ 300 de diária há uns 4 dias. Isso é um número hipotético, tá? Deu para entender. Mas Mas é mais como de você 300 quer. reais, é mais de 300. Exato. Como você quer um dado financeiro, até uma conta, vamos dizer assim. Se o objetivo é mostrar para as empresas que tem. Veja, você fazer o DSA é reduzir esse tempo da Receita Federal a zero. É aquele exemplo que eu dei, o container descendo, Já indo para a pilha despachado. e sendo despachado, né? E aí você vai tendo outros ganhos por tabela que são ganhos imensuráveis, né? Essa questão de você cada vez mais trabalhar na conformidade da sua empresa, de focar em outros projetos. Isso é um retorno que a longo prazo vai se construindo, vai cada vez mais se tornando sólido, né? Perfeito. Falando um Will, pouco da Tramontina, a quantidade de importação nossa, assim, da Delta hoje não é tão grande. E como a gente conseguiu a certificação agora em abril, não deu para mensurar muito o ganho, né? Mas é uma das nossas missões fazer isso aí, até para justificar, né, a implementação do programa, é necessário fazer esse cálculo, né, de ganho. Como a gente exporta bastante, assim, exporta mais do que importa, o grande ganho que eu vejo é justamente o que eu falei logo antes, a possibilidade de abrir mercado, aumentar o seu faturamento lá fora, entendeu? Você consegue conseguir mais clientes que exigem esse tipo de certificação, né? Então, você consegue aumentar o faturamento, mais ou menos isso. Então, a gente tem cliente
quando começou a comprar daqui da gente, o faturamento de exportação subiu de 5 para 10% mensal, assim. Então, Já respondeu a e pergunta. são grandes redes, né, de varejo, principalmente, que conseguem, que exigem isso e a gente consegue atender por ter essa certificação. Então, a grande vantagem é essa. Eu queria fazer mais uma perguntinha aqui, a última para a gente finalizar, porque a gente já está no avançado da hora. Integração com outros programas. A certificação EA, ela pode ser integrada ou complementada com outros programas de facilitação de comércio? Se sim, como e quais, né? Então, o programa OEA ele tem duas integrações, né? Tem o OEA integrado, que é com outros órgãos, né? E ele tem a integração com outros países que são acordos de reconhecimento mútuo, que eu não falei na apresentação, porque eu foquei mais na parte de conformidade. Mas os acordos de reconhecimento mútuo são assim. Por isso que a aduana, o programa tem a estrutura SAFE, que eu falei no início, que o mundo inteiro faz a mesma estrutura. Porque uma empresa OEA brasileira, nos países que o Brasil tem acordo, ela teria vantagens ao entrar naquele país. A vantagem da liberação da carga lá. Tal qual está recebendo E aqui, também recebendo aqui de um país a que tem acordo. recíproca seria a mesma. Então, tem os acordos de reconhecimento mútuo. O Brasil assinou um acordo com os principais países com quem ele tem comércio. Eu não falei desse assunto, mas ele assinou, né? E esses acordos têm graus variados de implementação. Então, tem lugares que estão funcionando melhor, tem lugares que não estão funcionando tão bem, mas a tendência é que com esses acordos você consiga, uma empresa brasileira que exporta, colocar em outro país e lá tem um benefício de liberar mais rápido. Ou o benefício da marca, como ele está falando, quer dizer, de credibilidade da marca, né? Então, isso tem essa integração, sim. Agora, lá é um caminho a ser melhorado, o grau dos benefícios que cada país faz, tem acordo com vários países e depende desses acordos. Mas tem, sim, essa integração. Perfeito. Eu acho que eu queria fazer uma analogia aqui. Eu acho que uma das grandes preocupações que o empresário tem, como você falou, acho que até a parte do financeiro, do fiscal, do jurídico, como você falou, vou trazer a receita Receita para aqui para dentro de dentro. casa, é. Mas acho que quando você vai num restaurante, você fala assim, tem aquela plaquinha lá, conheça a nossa cozinha. Quando já tem uma vidraça, uma cozinha já aberta, eu acho que ninguém mais visita essa cozinha, né? É, Se ela já está lá exposta, né? Você fala, você tem um grau de confiança muito maior nessa cozinha do que aquela cozinha que você tem que pedir para ir visitar, tá, né? exatamente. É Eu assim, eu acho que acho a que assim, fazenda é o mesmo pensamento, seria isso, né, Estevão? mas eu queria esclarecer assim, primeiro duas coisas. Como eu disse, a gente não vai verificar, não é uma fiscalização, a gente não vai verificar o que a empresa. Não é esse o core do negócio, Não é, né? eu quero ver como é que você elaborou, como é que é o seu processo laboral. Vou perguntar, como é que você faz uma lei do começo ao fim? Ah, eu pego assim, eu passo assim, depois eu passo para lá. Como é que você classifica? Como é que você classifica suas partes? Como é que você descreve a mercadoria? Como é que você calcula? Isso que eu quero saber. E é bobagem, porque assim, a quantidade de informação que o Receita Federal tem é muito grande. Uma empresa não vai achar que ela está. A gente tem todas as informações na declaração da empresa concorrente, a gente sabe o preço das coisas, a gente tem sistemas muito probabilidade de ter um erro na declaração de importação. O fiscal que trabalha no gerenciamento de risco, ele vai, olha, tal DI tem tal 50%, 70% de chance de estar errado em tal quesito. Então a empresa fica com medo de que a gente vá lá, não se justifica, porque a gente não vai olhar isso, a gente não vai olhar isso, né? E se a certificadora quiser saber, ela tem informação. Então, não justifica esse medo. Acho que é mais vantagem, sim, a empresa participar da certificação, ela ser conforme. As empresas que participam, elas relatam que, nesse processo, ela faz uma autoanálise e ela ganha muito nesse processo em geral, porque ela para olhar como é que é o processo dela. E aí, nisso, para atender o OEA, mas ela vê um monte de coisa que ela não estava vendo. Essa é o que as empresas nos relatam, que é um ganho do processo. Eu acho que assim como muito que a gente já viu aqui, né, amigo? A grandíssima maioria dos temas que a gente fala em relação ao comércio exterior, eu acho que todo mundo fala, não é esse bicho todo que parece, né? Acho que a maioria das coisas não é esse bicho de sete cabeças todo, seja com a certificação, seja com exportação, seja com importação. Então, eu acho que esse é o nosso grande trabalho aqui do Conselho Temático de Comércio Exterior aqui da FIEP, que é justamente desmistificar esses temas e esses programas que todo mundo vê como um grande bicho-papão. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Calma, procura, conversa, procura o Estevão, vamos ver se dá certo, né? Eu até vou deixar meu contato aqui, que eu não coloquei na apresentação, mas eu vou passar para vocês e quem procurar. Eu estou lá à disposição, sem protocolo, podendo atender, eu atendo, né? Eu
Gostaria de agradecer a participação de vocês, o Estevão, o Adriano, o Wilton, e fiquem abertos aí às suas declarações finais. Os contatos já foi passado aí, né? E agradecer a todos que vocês ficaram online aqui com a gente. Perfeito. Agradeço, total. E espero vocês mais vezes aqui na FIEP Internacional, né? É isso. Eu queria falar um pouquinho em relação a justamente isso, né? Quando você implementa o programa OEA, você consegue organizar a sua empresa. O Estevão falou aí, as empresas começam a olhar coisas que não olhava antes, né? Que é justamente isso. Você cria procedimentos, você cria registros. No caso da gente, a gente integrou o OEA junto com a ISO 9001. Então, quando a gente audita requisitos da ISO 9001, a gente audita junto com requisitos do OEA. Então, você torna-se uma empresa mais organizada e a possibilidade de falha, de erro, de uma declaração, de qualquer coisa, é mais baixa. Então, você diminui o risco da sua empresa para os erros, para os retrabalhos. Isso aí é o tempo que você ganha, é o custo que você diminui, né, do seu processo em geral. Não é só o custo logístico, é o custo do retrabalho que é evitado com essa organização do seu processo. Então, eu acho que a mensagem final que eu queria deixar era essa, e agradecer aí mais uma vez pelo convite, e as portas da empresa aqui também estão sempre abertas para vocês, tá bom? Valeu. Mais alguma declaração? Não, só queria agradecer a oportunidade. Eu vou deixar meu contato com vocês. E quem quiser me procurar, pode me procurar. Eu trabalho no aeroporto de Recife, né? No terminal de carga aérea do aeroporto de Recife. E podendo atender, eu atendo. Não tem protocolo, né? Só para ajudar, um programa de parceria, um programa voluntário, né? E interessa para a Receita Federal que boas empresas se certifiquem, né? Interessa para o país, interessa para as empresas. Então, acho que é isso. Tá bom, então, Agradeço totalmente o convite e me colocar à disposição, né, com certeza. para as Vamos ter outras próximas. oportunidades para vocês falarem novamente aqui como é que está sendo a evolução desse processo todo. Maravilha. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um FIEP Internacional. Até a próxima. Boa noite.